Ele é o candidato dos memes. Mais pistola que o canarim. Tira o seu nome do SPC. Uai, é bom demais, não tem como duvidar. Me tempero, ai, mineiro faz. Quem prova se amar. Não desse, do outro. Atrai a pessoa amada em 3 dias. Não tem papas na língua. Vou estudar história. Ciro Gomes. Aos 60 anos, Ciro Gomes é o candidato do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Ele é o mais velho de 4 irmãos, filho de um defensor público e político e uma professora, ambos já falecidos. Apesar dele ter nascido lá em Pindamonhangaba, foi em Sobral, no Ceará, que ele passou a infância e a adolescência. Isso tudo antes de mudar para Fortaleza, onde ele foi estudar Direito pela Universidade Federal do Ceará. Pois é, muita água já correu na vida de Ciro Gomes. Foi lá na faculdade que ele deu os primeiros passos em direção à política. Ele começou ajudando na campanha eleitoral do pai pela Prefeitura de Sobral. Depois disso, ele integrou um movimento estudantil de esquerda católico chamado Habeas Corpus. Já nos anos 80, formado, ele voltou para Sobral e se tornou procurador da prefeitura por indicação do pai, que na época era prefeito de lá. Aí, em 82, ele concorreu à sua primeira eleição para deputado estadual. Aliás, foi em 82 que ele se filiou ao primeiro partido, o PDS, antigo Arena, esse mesmo, o Partido de Sustentação do Regime Militar. Mas, segundo ele, a filiação foi imposição do pai. No ano seguinte, o Ciro migrou para o MDB. Isso mesmo, o MDB do Temer, que você já conhece. Na época da ditadura, esse partido fazia oposição autorizada ao regime. Bom, ele foi de 8 a 80, bem cara de Ciro Gomes. E foi pelo MDB que ele foi eleito deputado estadual do Ceará, de 83 a 88. Depois disso, ele mudou para o PSDB, pelo qual foi eleito prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Já em 94, Ciro era um dos governadores mais bem avaliados do país, com 74% de aprovação. O pessoal gostava bastante do trabalho dele. Mas como ser popular não é tudo na vida, né, amores? Ciro Gomes saiu antes de terminar o mandato para assumir o Ministério da Fazenda na reta final do governo Itamar Franco, que estava acontecendo ali a implementação do Plano Real. Foram 4 meses marcados por desentendimentos e declarações polêmicas, que não é novidade nenhuma se tratando de Ciro Gomes. Na época, ele disse numa declaração que ele não é grosso, ele só fala a verdade. Porque, repare, minha situação é uma situação muito delicada. Do ponto de vista pessoal, eu sofri muito mesmo, eu fui transformado praticamente num doidão. Esse comportamento intempestivo causou algumas rusgas ali com o presidente Fernando Henrique Cardoso e por isso, em 97, ele decidiu sair do PSDB e ir para o PPS. Aliás, foi pelo PPS, o antigo Partido Comunista Brasileiro, que o Ciro Gomes tentou suas 2 primeiras candidaturas à presidência, uma em 98 e a outra em 2002. Na primeira, ele terminou em 3º lugar, na seguinte, em 4º e não ganhou nenhuma das 2. Depois de tanta derrota, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Integração Nacional. Era 2003 o ano e ele foi a convite do então presidente Lula, onde ele ficou até 2006. Um detalhe. Um ano antes, em 2005, Ciro Gomes ingressou no PSB, onde ficaria até 2013. Mas aí a direção do partido decidiu romper com o governo Dilma Rousseff, que foi de 2011 a 2016, para promover a candidatura à presidência do então governador pernambucano Eduardo Campos, falecido em 2014 num acidente de avião. A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo da candidata Marina Silva, que vai aparecer aqui em algum lugar. A decisão de apoiar o Eduardo Campos foi o motivo pelo qual Ciro e Cid, seu irmão, deixaram o partido naquele ano, 2013 no caso. Mas foi pelo PSB que Ciro exerceu seu mandato de deputado federal de 2007 a 2010. E ao fim do mandato, chegou a ser cotado para concorrer à presidência, mas o partido não botou muita fé não. Depois dessa, ele resolveu dar um tempo da vida política. Mais ou menos. De 2011 a 2015, o Ciro foi comentarista esportivo, secretário de saúde do Ceará, presidente da Transnordestina e diretor da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele foi tentar algumas coisas diferentes. Aliás, foi em 2015 ainda que o Ciro resolveu se filiar ao PDT, o partido que ele está hoje. E já começou a trabalhar em sua pré-candidatura à presidência nas eleições. Então já faz um tempinho que ele está pensando nessa ideia. Em março desse ano, o Ciro já estava até montando sua equipe de governo. Tem alguns links aqui embaixo que vão te ajudar a entender melhor sobre isso. Ok, ideologicamente. Pois é, o Ciro tenta escapar das classificações, mas vem sendo colocado como um candidato de centro-esquerda. Em algumas entrevistas, ele diz que ele é um socialista democrático em permanente revisão. Mas algumas pessoas chamam o Ciro de esquerdista e colocam ele entre as candidaturas de esquerda ao lado de Lula e Guilherme Boulos, que a gente já falou sobre ele também. Mas tiveram muitas críticas com relação à escolha da senadora Cátia Abreu como sua vice. Peraí, Cátia Abreu não é aquela da moto Serra de Ouro?
É ela mesma, Jurema. O PDT, por ser coligado apenas com o Avante, acabou escolhendo alguém do seu próprio corpo partidário, a senadora Cátia Abreu, de 56 anos. Ele é um nome extremamente forte entre os ruralistas e foi ministra da Agricultura no segundo mandato de Dilma Rousseff, quando inclusive ela recebeu das mãos de Sônia Guajajara, atual vice de Boulos, que a gente até já falou, o prêmio de Motosserra de Ouro como forma de protesto por suas posições favoráveis ao uso de agrotóxico, restrições à reforma agrária e políticas de pró-desmatamento. Temos imagens? Temos imagens? As críticas são constantes porque a senadora sempre se coloca contra a demarcação de terras e os assentamentos. Mas apesar da alta rejeição da esquerda às opiniões e posturas de Cátia Abreu, a senadora foi expulsa do MDB ao se posicionar contra o impeachment de Dilma em 2016. Talvez tenha sido aí que os relacionamentos começaram a se estreitar. Aliás, uma fofoca. A Cátia Abreu já foi citada na Lava Jato, mas negou as acusações e não foi indiciada. Lembrando que Cátia Abreu é vice do Ciro e não do Alckmin. Ouviu, Alckmin? Tá bom, agora vamos falar dos pontos fracos do candidato. Tem quem chame o candidato de Ciro Gomes por ser pistola e estressadinho. Seu temperamento é uma marca. Entre a instabilidade e a autenticidade, o Ciro frequentemente se envolve em polêmicas resultantes de suas declarações. Até hoje, por exemplo, ele é lembrado por ter dito em 2002, durante a sua campanha, que a Patrícia Pilar, que era casada com ele, a única função dela na campanha era dormir com ele. Não disse. Outro ponto fraco é que entre Ciro e Alckmin, o Centrão decidiu apoiar o Tucano. E no fim, a coligação PSDB, DEM, PSD, PRB, PP e PTC decidiu apoiar o Alckmin, que, segundo eles, teria maiores chances de chegar ao segundo turno para disputar contra o Bolsonaro. Outro motivo de não terem ido com o Ciro tem a ver com a sua personalidade explosiva. Só que a esquerda também decidiu não se aliar ao candidato, porque tanto o PCdoB, de Manuela Dávila, quanto o PSB disseram que tem mais probabilidade de apoiar o PT. Resultado disso, pouco tempo de TV e o que os olhos não veem, o coração não sente. Pontos fortes. Há de se valorizar que, ao contrário de sua vice, o Ciro não foi citado em nenhuma investigação de corrupção. Um dos pontos mais avaliados pelos eleitores na hora de escolher os seus candidatos. Inclusive, alguns de vocês votaram na nossa enquete falando sobre isso. Agora eu te peguei. Outro ponto a favor de Ciro é a sua taxa de rejeição, que é extremamente baixa se comparada aos adversários. O Nordeste concentra 26% do eleitorado brasileiro, e o candidato já tem uma base extremamente sólida por lá. Caso o PT não emplaque uma candidatura forte, ele pode se aproveitar disso por lá. O que Ciro Gomes propõe para seu plano de governo? Eita, Jurema, cuidado com o que você fala, menina. Tá, vamos lá. Política. O candidato do PDT pensa que o Estado deve ter um papel atuante no desenvolvimento econômico do país e defende políticas fiscais que cortem privilégios para preservar os mais pobres. Uma das alternativas propostas por ele é fazer uma reforma tributária que taxe heranças. Vocês já perceberam que reforma tributária tá bem na boca dos candidatos, né? Emprego. Ciro quer criar um programa emergencial de emprego com ênfase em saneamento e construção civil. Outra proposta é oferecer cursos voltados a jovens entre 15 e 29 anos que não estudam e nem trabalham, e além disso, revisar as atuais leis trabalhistas. Mas a Cátia Abreu andou dizendo por aí que Ciro não é contra a reforma trabalhista, que na verdade ele só discorda de 8 pontos que devem ser avaliados. Por outro lado, durante um evento, Ciro disse que permanece do lado do povo e não apoia a retirada de direitos. Tem link na descrição para você entender melhor. Saúde, um dos motivos de grande preocupação do povo. Tem várias propostas, mas uma delas é melhorar a infraestrutura em regiões mais distantes para estimular os profissionais a permanecerem nelas, o que é um problema principalmente nas periferias. Educação. A eliminação do analfabetismo escolar está no topo da lista. Além disso, Ciro pretende ampliar as redes de escolas para alfabetização e ensino de jovens e adultos e melhorar o repasse para municípios com piores indicadores sociais. Segurança Pública. Ciro pretende implementar a Política Nacional de Segurança Pública e o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Na verdade, os dois já existem. O que ele quer, na verdade, é colocar em prática. É bem essa ideia de coordenar e combinar as atuações de todas as instituições de segurança, assim como funciona com o Sistema Único de Saúde. Como outros candidatos, Ciro também pretende federalizar o enfrentamento a organizações criminosas nos estados em conflitos, começando pelo Rio de Janeiro. E, além disso, Ciro também fala sobre ocupar vagas ociosas em presídios federais, implementar medidas para a prevenção da violência contra a mulher, através de parcerias com estados e municípios, é claro, e criar um sistema de acompanhamento do jovem egresso do sistema penitenciário. Eu falei penitenciário de novo.
No combate à corrupção, Ciro pretende criar auditorias para avaliar os serviços públicos, garantindo a eficácia e a transparência nos processos. Outra proposta é criar uma unidade anticorrupção em grandes obras. Porque você sabe, ano passado, o Fantástico exibiu uma matéria que dizia que desde os anos 70 já foram entre 100 e 300 bilhões de reais desviados em infraestrutura. Isso quer dizer que as obras foram superfaturadas de 200 a 300%. Enfim, nas pesquisas, Ciro Gomes segue alternando entre terceiro, quarto e até quinto colocado, dependendo do cenário. Independente de ganhar ou não, o Ciro nos deixa um bom conselho. Vê-se como na vida, aquele que com tenacidade resiste à adversidade e transforma em vitória. Quer saber mais? Visita o nosso site, dá uma olhada na lista de matérias, perfis, reportagens e tudo que a gente preparou para você. Se tiver dúvidas, sugestões, se quiser comentar, polemizar, brigar, falar mal, falar bem, manda ver, mas fala da gente. Vamos que vamos?